Prazer estar iniciando essa atividade aqui do Departamento de Fisioterapia Respiratória da Sobrafy, né, recebendo aqui os ilustres colegas do departamento. Meu nome é Daniel França, faço aqui parte da Bahia, né, já fui da Regional Bahia por um bom tempo, e atualmente estamos nesse departamento de fisioterapia respiratória, iniciando esse trabalho, agora em 2021, composto pelos 4 integrantes aqui deste evento, e a colega Débora também. Nós fazemos parte desse departamento. E a atividade hoje proposta, né, esse webinar, onde a gente vai abordar esse ano aí do Covid, o que é que foi possível aprender na reabilitação desses pacientes, né, na assistência, no acompanhamento dos dados em diversas regiões do país. Os colegas entrando aí, já somos 61. Vamos aqui fazendo a apresentação até grande parte entrar. Então, a ideia desse evento foi justamente trazer uma diversificação da realidade, né, da atuação dos fisioterapeutas em Recife, no DF e no Rio Grande do Sul. Então, acho que vai ser muito interessante a gente ter essa clara diferença entre as regiões e o que é que está sendo proposto, né, na reabilitação em cada um desses locais, pelos grandes colegas profissionais referências, né, nos seus respectivos estados. E é isso. Então, vou passando a palavra aqui para a apresentação inicial dos colegas e a gente vai iniciar com o professor Francimar Ferrari. A ideia é que cada um apresente e, no final, nós vamos abrir para discussão, né? Então, sintam-se à vontade para mandar via chat as perguntas e nós iremos dar sequência aqui no final e proporcionar a discussão. Tá bom? Professor Francimar, fique à vontade, presente brevemente, e o que é que você está trabalhando hoje em relação à Covid, né? Desde a área hospitalar até a reabilitação, e depois a gente dá sequência nos demais colegas e iniciamos a apresentação. Vocês estão ouvindo, Francimar? Vou ver se está habilitado o microfone dele. Acho que... Professor Francimar, teste aí de novo o áudio. Alô? Me escuta? Oi, estamos ouvindo. Okay. A apresentação está ok também? Perfeito. Sim. Ótimo. Então, agradecer aí a oportunidade, a alegria de estar com vocês, enfim. Mais adiante a gente poder trocar umas ideias com vários colegas do Brasil sobre um tema aí que tem sido tão intenso. E vai ser interessante a gente poder falar da experiência, da experiência de cada região. A experiência lá do Sul, do Distrito Federal, da União da Bahia, do Distrito Federal. Então, a reabilitação para a gente foi algo que, como de todo o Brasil, teve surpresa, né? Essa era a estrutura de uma clínica que a gente estava sem a função da funcionar, muito espaço, muito voltada para a reabilitação cardiopulmonar e metabólica, para a pré-aplicação da reabilitação de dor, sem máscara. E no início do ano passado, em 2020, em março, a gente teve que fechar a clínica, passando 2 meses parados. Na verdade, 2 meses, final de maio, a gente voltou às atividades e voltamos às atividades justamente para receber os pacientes os primeiros sequelados da Covid-19. A priori, eram pacientes mais graves, que tinham passado da terapia intensiva e que tinham saído dos hospitais onde a gente prestava assistência. Esse cenário, a gente nunca imaginou que pudesse, um ano atrás, ainda estar num cenário tão difícil como a gente está hoje. Pernambuco, hoje, tem, em soma, 537 mil casos, isso é de 2 dias atrás, com um pouco mais de 17 mil mortos e 449 mil sobreviventes.
A taxa de letalidade no Brasil, como já se chama a atenção, é muito importante. E aí a gente já, dentro desse dado epidemiológico, a gente já entende que, considerando que 74% a 75% dos pacientes sobreviventes vão ter algum tipo de complicação ou de manifestação clínico-funcional tardia que caracteriza a long COVID e que vão precisar de reabilitação, a gente imagina a demanda reprimida de pacientes que estão aí sequelados da Covid-19 no nosso estado e que precisam de reabilitação. Bem, a gente vai poder conversar posteriormente, né, mas os sintomas da COVID, da long COVID ou da síndrome pós-COVID estão bem determinados já na literatura, né, e desde essa carta publicada na JAMA até as publicações mais recentes, essa lista não mudou muito, mas o sintoma mais frequente para a gente, o que faz com que os pacientes procurem mais o serviço de reabilitação, sem dúvida, é a dispneia, seguida de fadiga, e aqueles pacientes que tiveram uma evolução mais grave, desenvolveram alguma disfunção neuromuscular e com impacto na sua condição funcional. Então, o que é a long COVID? É justamente isso, é o termo usado para descrever a presença de vários sintomas, né? Mesmo semanas ou até 6 meses após a infecção, tá? Muitos pacientes pensam que ainda não curaram ou que estão tendo COVID de novo. E isso é independente da gravidade da doença no estado inicial, né? Então, toda vez que esse sintoma dura mais de 3 meses, 12 semanas, você considera que houve um quadro mais crônico, né? E provavelmente uma complicação da Covid-19. A dispneia, isso aí já é um dado dos nossos pacientes, né? A maioria, 90%, chega com queixa a queixa mais frequente é a dispneia, particularmente a dispneia aos mínimos esforços, fadiga, mas tem distúrbio de sono, tem a desaturação que em geral está associada à dispneia, dor muscular, dor articular, dor pleurítica, enfim. É importante a gente entender, então, que após essa fase de infecção aguda, a long COVID ela surge, na verdade, por ações que podem ocorrer nas 3 fases, na fase de infecção, na fase inflamatória e na fase de recuperação. Então, o tratamento, efeitos, complicações de uso de drogas que são miopatogênicas, né, como corticosteroide, bloqueador neuromuscular e outras, né, complicações da própria doença, né, com lesões em órgãos-alvos, a presença de comorbidades piora esse fator de risco para complicações por long COVID, a tempestade de citocinas, e para aqueles pacientes que têm um longo período de hospitalização, as manifestações são mais evidentes, com disfunção neuromuscular, com descondicionamento, né, o próprio descondicionamento, período longo de hospitalização. Assim como qualquer outra situação, para a Covid-19 não existe uma receita de bolo, né, para a reabilitação desses pacientes, ela é baseada no diagnóstico cinético funcional. Considerando que as manifestações variam muito e as causas até da dispneia pode ser variável, é importante que a gente faça um diagnóstico preciso, né, e assertivo para que a gente possa elaborar um programa de reabilitação mais efetivo, né? Então, a prescrição de exercício ela é baseada numa avaliação funcional e a gente usa desses recursos aí e usa esses 4 pilares, né? Eu acho que os 4 pilares, na nossa visão, de abordagem funcional na reabilitação cardiometabólica do paciente pós-Covid-19 é essa, né? Uma abordagem neuromuscular, que para alguns pacientes vai ser muito importante, a abordagem respiratória, a abordagem cardiovascular e a abordagem metabólica. E aí você tem um arsenal de recursos, né? Desde a terapia respiratória propriamente dita, envolve também outros recursos, que não só esses de pressão positiva, a estratégias para recuperação, potencialização e fortalecimento dos músculos ventilatórios, né, eletroestimulação, desde a funcional para pacientes que tiveram lesão de nervo periférico até a ideia de recuperação do trofismo muscular, treinamento aeróbio, que para mim é o mais importante, né, o treinamento de força, exercícios de flexibilização e o treinamento funcional com foco em ganho de equilíbrio e performance funcional. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma série de avaliações e meio que amarramos um protocolo em cima
de uma avaliação inicial, onde se faz uma anamnese, o exame físico, e a gente categoriza os pacientes em 4 níveis de risco, né, e de necessidade de assistência. E a abordagem vai nessa questão da avaliação morfofuncional dos músculos respiratórios e periféricos, a avaliação da composição corporal. Esses pacientes eles perdem muita massa magra e isso impacta na condição, até em complicações cardiometabólicas a longo prazo. A espirometria e testes de avaliação física e aptidão física, né? A fadiga, a ferramenta que a gente tem utilizado é essa. Eu acho que escolhemos errado no início, mas era uma fadiga que a gente usava para os nossos pacientes oncológicos e tem sido a ferramenta que a gente tem utilizado, né? Ferramenta para avaliar a fadiga nesses doentes. E a gente pode conversar um pouquinho depois. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção assim, de diferença é que a gente tem percebido que a espirometria dos pacientes tem sido... os pacientes têm chegado com maiores alterações da função pulmonar. O padrão clássico no pós-Covid é a restrição pulmonar, que vai desde uma restrição suave a uma restrição grave, e a gente tem visto nessa segunda onda, a gente não sabe se o uso inadequado da ventilação não invasiva, de SENAF, o prolongamento da intubação, ou alguma coisa relacionada a novas cepas, né? Uma doença mais grave, mas os pacientes estão chegando com uma função pulmonar mais grave e o que antes acontecia, que eles respondiam à reabilitação, recuperando quase que integralmente, a grande maioria dos pacientes, a função pulmonar ao longo de 3 meses, 6 meses no máximo, isso não tem acontecido nessa segunda onda. Tá? Existe uma melhora, uma correspondência da espirometria com os dados de tomografia. Com o grupo de pneumologia aqui, a gente tem um protocolo de avaliar com 3 meses, 6 meses a tomo, né, reavaliar, e a gente vê que a melhora da função pulmonar, da aptidão física e da condição funcional como todo, ela tem uma correspondência com a melhora tomográfica, embora isso não seja algo do mais importante. Quero enfatizar essa questão da avaliação e treinamento dos músculos respiratórios, porque a gente tem visto que, de modo geral, 30% dos pacientes eles apresentam alguma disfunção da musculatura ventilatória. Entre aqueles que vão para a ventilação mecânica, que são expostos à ventilação mecânica, esse percentual sobe para próximo de 60%, e isso eu estou falando de diagnóstico de fraqueza muscular respiratória, ou seja, PI máxima menor do que 70% do predito. Quando você vai avaliar variáveis de resistência, de endurance, esses dados são bem mais consistentes, né? São bem maiores. Então, com a evolução de um caso de um paciente, né, que a gente teve ainda na primeira onda, a gente pôde avaliar a PI máxima dele no primeiro dia, né, ainda na unidade de terapia intensiva, no dia 7/5, e aí, 2 meses depois, ele já tinha essa função muscular respiratória totalmente restabelecida. Por que é importante? Porque entre os fatores de risco de dispneia, né, tem outros, né, microtrombose, a própria consolidação pulmonar ainda que está se arrumando, consolidação não, né, o infiltrado pulmonar, a agressão, inflamação pulmonar, melhor dizendo. O que é o parâmetro de melhora da dispneia mais modificável, que é mais rapidamente modificável, é a recuperação da função musculoventilatória. Então a gente tem aí, olha, uma curva antes e depois, né, o paciente com PI de 43, e aí 2 meses depois a PI máxima dele já era 133, e ele ganhou tudo, não só força, como parâmetros de potência e compatíveis com ganho de resistência muscular. O que tem sendo visto a partir desses testes aí, que a gente padronizou um teste de endurance com carga limite incremental e reproduzimos essa avaliação no início e no final do programa. Então, existe uma correspondência que a gente pode começar mais adiante da melhora da função muscular ventilatória com a melhora da função pulmonar. Logo que o paciente melhore, no início a gente faz o treino mais isolado, né, da musculatura respiratória, mas logo que ele melhora a função, a gente começa com um treinamento respiratório funcional, associando a outros recursos, pensando no ganho da funcionalidade global, ganho de força, ganho de aptidão cardiorrespiratória, gerando estabilidade, gerando exercícios que exijam mais de outros grupamentos musculares. A pressão positiva tem sido indicada em algumas situações e a questão da ventilação não invasiva, essencialmente, quando a gente tem
pacientes que têm uma disfunção musculoventilatória, que estão reserva musculoventilatória diminuída. E a pressão positiva expiratória, de forma intermitente aos exercícios, uma forma de otimizar o intercâmbio gasoso e permitir uma melhora do resultado, né, da oxigenação durante os exercícios. Oxigenoterapia, em geral, nas 3 primeiras semanas, no máximo, a gente consegue desmamar, na maioria dos pacientes, né? Mas ela é necessária em algumas situações, sobretudo quando associada aos exercícios aeróbicos. Esses pacientes devem ser monitorados, eles fazem muita desautonomia, muita variação da frequência cardíaca, da pressão arterial durante o exercício, particularmente taquicardia. Para finalizar, eu queria chamar a atenção que tem sido muito frequente aqui as lesões, as mononeuropatias compressivas de nervo periférico, especificamente a mononeuropatia do nervo fibular profundo. Em 2 casos, a gente teve a lesão de plexo, mas mais de 10 casos a gente já está somando de pacientes que fazem a lesão de nervo fibular profundo. Então, o paciente chega com fraqueza muscular adquirida na UTI, depois que ele recupera a função muscular, a gente identifica que existe uma lesão periférica. E essa recuperação da fraqueza muscular adquirida na UTI é bem complicada o outro ponto que a gente não pode deixar de considerar que depois da recuperação funcional há necessidade da recuperação da massa muscular que esse indivíduo perdeu. Ele faz um quadro de sarcopenia aguda, a prevalência, a incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI entre aqueles pacientes que vão para a ventilação mecânica é extremamente alta, citado em 3 estudos aqui, de 88% no estudo francês, 100% no estudo britânico e 72% no estudo belga depois. Então, a gente vê que a incidência, a ocorrência dessa complicação é muito tardia, é muito frequente. E esse é o último ponto que eu queria chamar a atenção, para saber se os colegas têm encontrado isso. A incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI, desordens neuromusculares mais graves, tem sido maior nessa segunda onda, a despeito de pacientes mais jovens, né? E esse foi um estudo recentemente publicado, mostrando que 1 mês após a alta, em pacientes expostos à ventilação mecânica, 44% deles ainda tinham fraqueza muscular e importante limitação física. E parece, né, esse estudo fala que além das drogas, dos corticosteroides, do bloqueador neuromusculares, que são drogas que convergem para gerar desordem, lesão neuromuscular, parece que o vírus ele realmente tem uma ação miotóxica, né, e mioneurotóxica, e que gera inflamação e que gera lesão neuromuscular, e eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com novas cepas. Então, essa é uma das coisas só para mostrar que a gente tem feito, né, testes funcionais, a gente vai poder conversar mais, e o treinamento com esse propósito de recuperar a função muscular, recuperar a massa muscular, não só a função física e a aptidão cardiorrespiratória. E esse é o cenário que a gente tem buscado na última etapa, que é a reabilitação metabólica. Que o paciente ele ganhe massa magra, que ele recupere o peso perdido, volto a dizer, em média 10 kg, mas que ele recupere isso com o máximo de massa magra possível. Que o ganho de massa gorda seja desproporcional, se ganhando mais massa magra do que massa gorda, e isso vai permitir uma reabilitação metabólica mais efetiva a longo prazo. Era isso que eu tinha a falar, e eu acho que a gente vai ter muito tempo para poder conversar depois aí, né? Ansioso para ver a contribuição dos colegas. Perfeito, professor Francimar, perfeito, obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí, só reafirmando aqui as perguntas, dúvidas, né, podem compartilhar aí no chat, que no final a gente vai discutir, tá bom? O professor Francimar passou um pouquinho da experiência aí dele, o que é que ele tem utilizado de recursos terapêuticos, né, e no final aí a gente vai poder abordar a experiência dos 3 e abrir o debate. Agora vamos aqui para o professor Maldaner, lá do DF, também trazendo a atuação dele. Está me ouvindo aqui? Perfeito, estou ouvindo bem. Deixa eu só projetar a tela aqui só um minutinho.
Maravilha. Slide na tela. Então, boa noite a todos. Um prazer estar participando aqui do evento do nosso Departamento de Fisioterapia Respiratória, desse webinar, né? E aí, já olhando aí a apresentação do Francimar e sabendo principalmente dessa parte dos recursos terapêuticos pós-Covid, eu vou tentar, nessa discussão, levantar alguns pontos específicos do Distrito Federal, apresentar algumas questões e também de algumas observações que a gente encontra aqui no nosso serviço de reabilitação. Bem, em relação ao Distrito Federal, os dados de ontem, atualizados aí de ontem, no domingo, a gente tinha 423 mil casos confirmados, com 9.094 mortos, então o pessoal, a taxa de letalidade muito próxima à taxa de letalidade nacional. No momento, estamos aí com 923 casos dia e com 23 mortes em dia, e aí pela classificação feita aí pelo Conselho de Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, nós estamos num grau de estabilidade no momento, né? Temos aí 404 mil recuperados no total, com uma taxa de ocupação, no momento, nas UTIs públicas de 79,91%, cadastrado aí na Central de Regulação do Distrito Federal, a gente tem 887 leitos, no momento, de UTI Covid, especificamente, e aí a gente fala de hospitais públicos e principalmente leitos credenciados durante a pandemia na rede privada, mas que atendem ao SUS, e uma taxa de ocupação em UTI Covid privada, no momento de 82%, sendo 244 leitos no total disponíveis, né? Então, a gente tem aí uma ocupação, já foi muito maior, mas no momento estamos aí numa estabilidade aí, neste momento, mas uma estabilidade ainda muito alta, com uma grande demanda, e aí as UTIs Covid ainda não conseguem aí voltar a atender especificamente a população não Covid, e, consequentemente, a gente ainda tem uma grande demanda para a saúde pública e privada em relação à Covid no Distrito Federal. Eu vou comentar um pouco, e aí com essas demandas de serviços, e principalmente de reabilitação, desde o ano passado, os centros internacionais e nacionais vêm discutindo como deve ser feita essa reabilitação, né? E a grande discussão que se fez foi a reabilitação para os pacientes Covid, ela deve seguir o modelo de uma reabilitação pulmonar. E aí, para esse processo de reabilitação pulmonar, serão feitos alguns ajustes para a gente tentar chegar no melhor modelo de reabilitação para esses pacientes. Eu, particularmente, gosto muito desse guia, né, desse guia que é interino, ainda não ficou definitivo, que é da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana, e aí eles levantam 4 pontos que eu acho que são fundamentais aí nesse processo. O primeiro é que o processo de reabilitação ele deve iniciar durante a internação em UTI e enfermarias até o momento de alta, né? É essencial que os times e aí de mobilização, as equipes de fisioterapia multidisciplinares dentro do hospital se preocupem ainda mais com esse processo, que ele se inicie realmente de forma precoce, porque essa taxa de declínio funcional acontecendo durante a internação, a nossa trajetória de recuperação aí a nível ambulatorial cresce demais. E aí, quando a gente vê que esse processo começa e é bem desenhado e bem realizado, já desde da UTI até o momento aí de alta da enfermaria, isso aí realmente tem total impacto aí no retorno desse indivíduo à sociedade, consequentemente às suas atividades de vida habituais. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar aí nessa linha de cuidado. Pacientes devem ser estimulados nas suas atividades de vida diária regularmente nas primeiras 4 a 6 semanas após a alta hospitalar. E aí, exercícios de aumento de capacidade pulmonar devem ser realizados sob supervisão e proteção de profissionais envolvidos. Então, esse item 2, eu destaco principalmente 2 aspectos, né? O primeiro, a questão das 4 primeiras
semanas ali do pós-alta, 6 semanas, que a gente deve enfatizar a atividade, deve enfatizar que o indivíduo se torne cada vez mais ativo, mas eles colocam um ponto da supervisão e da proteção para esses profissionais, ou seja, a questão dos EPIs e a questão de, principalmente, realizar exercícios sob supervisão. E aí, infelizmente, a gente vem vendo muitas pessoas utilizando recursos de forma indevida, sem a devida avaliação funcional, sem a devida notificação se o paciente realmente necessita ou não desse recurso, e não consegue realizar o acompanhamento adequado das intervenções terapêuticas. Então, acho que isso é uma situação que a gente tem que ter muito cuidado. Mesmo o teleatendimento ele tem que ocorrer com a devida monitorização, com os devidos itens de segurança, para que ele ocorra com efetividade e seja disponibilizado cada vez mais aí à nossa população. Então, não é porque a gente está sobre uma outra forma de atender que a gente vai exigir uma menor segurança e um menor controle dessas variáveis aí que podem levar a eventos adversos durante o processo de reabilitação. O item 3, eles colocam aqui uma avaliação presencial de capacidade física, que aí pode ser um teste para ver presença de dessaturação durante o exercício. Basicamente, eu gosto muito do teste de sentar e levantar com 5 repetições. É um teste que tem uma boa reprodutibilidade e ele tem uma boa sensibilidade em diagnosticar essa presença de dessaturação durante o esforço. E um outro aspecto que eles colocam é a avaliação cognitiva e emocional por profissional habilitado 6 a 8 semanas após a alta, e aí indicar para programas de reabilitação propriamente dito, dentro de centros especializados. E aí eu acho que esse item 3 é importante para a gente avaliar que a reabilitação não é apenas física, né? A reabilitação, ela deve avaliar aspectos de cognição, e aí a gente tem, de repente, trabalha atividades de memória, atividades de coordenação motora, dentre outros processos que antes talvez a gente não dava tanto enfoque, e que a equipe multidisciplinar é essencial nesse processo. Então, ter o apoio da terapia ocupacional, da psicologia, da nutrição, da equipe médica, durante todo esse processo, realmente é fundamental aí para que esses desfechos sejam cada vez mais favoráveis dentro da reabilitação. E aí eles fazem diversas colocações de desfechos ou de outcomes, né, que devem ser avaliados no pré e pós de processo de reabilitação pós-Covid, e eles colocam que esses outcomes, esses desfechos, devem ser muito próximos ao que já se avalia dentro da síndrome pós-terapia intensiva, que também é multifatorial. Então, uma avaliação de qualidade de vida. Então, por exemplo, eles sugeriram o EQ5D, que é um questionário com 5 atividades diretas, você leva 3 a 5 minutos para responder. Ansiedade e depressão, que é o ADS, né, que é a escala de ansiedade e depressão hospitalar. Avaliar cognição através da escala de avaliação cognitiva de Montreal, que é também conhecida como MOCA. Um teste de capacidade de exercício, como teste de caminhada, o shuttle, sentar e levantar, dentre outros. Avaliar a fadiga, e aí tem escalas de severidade de fadiga já validadas para outras populações, mas que vêm sendo aplicadas aí para a população COVID, como a FSS. Avaliação de dispneia durante o dia a dia, né, e aí a escala da Medical Research Council é uma escala amplamente utilizada em outros ensaios clínicos e também em outros grupos, para avaliar essa dispneia em atividades do dia a dia. E a função respiratória, claro, com a inspiro e manovacometria, sempre que possível, avaliar aí nos momentos pré e pós reabilitação pulmonar. Uma questão que a gente, principalmente eu acho que na segunda onda, também a gente vem notando um aumento dessa incidência, é no estresse pós-traumático. Então, de pacientes extremamente ansiosos, extremamente alterados do ponto de vista
psicológico, e aí eles vêm, na maioria das vezes, com uma asma de difícil controle, principalmente nessas fases iniciais do processo de reabilitação. Quando aí você faz o exercício, alguns induzem até broncoespasmo, a dor retroesternal muito presente nessa situação, e limitando muito ao incremento de atividade, ao incremento do processo de reabilitação, e tornando esse processo um pouquinho mais difícil no seu manejo, e aí a equipe multidisciplinar, com atuação médica, psicologia, vem nos ajudando muito aí nesses casos. E aí pacientes que já tinham, né, um pouquinho essa característica, mas ela ficou muito exacerbada enquanto o processo de reabilitação pós-Covid aí estão incluídos, né. Falar um pouquinho aqui do DF em relação à reabilitação propriamente dita. Antes, a reabilitação pulmonar em serviços públicos aqui do Distrito Federal, pré-pandemia, a gente só tinha um centro que fazia reabilitação pulmonar, que era feito no HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília. E agora, no pós-pandemia, a gente tem 4 centros, e aí esses 4 centros continuam sendo o HUB, mas agora a gente tem aí no Hospital Regional da Asa Norte, que é o HRAM, o HRC, que é o Hospital Regional da Ceilândia, e no HRT, nós temos aí alguns centros para trabalhar a reabilitação COVID, e a ideia é que esses centros, quando a pandemia diminui muito a sua demanda, que eles fiquem centros para atendimento a doenças respiratórias crônicas. Então, eu acho que é um grande ganho aí para o Distrito Federal, né? A gente tinha muita dificuldade de implementar novos centros, principalmente reabilitação pulmonar, então eu considero aí isso como um provável legado da pandemia aí, o reconhecimento do governo do Distrito Federal e de outros governos aí, na importância do desenvolvimento de centros de reabilitação para doenças respiratórias crônicas, principalmente. Houve também grandes oportunidades em relação a conciliar pesquisa e assistência, então aí nesses centros de reabilitação que foram abertos pós-pandemia, 2 projetos de pesquisa conseguiram verba e financiamento, e essas verbas foram fundamentais para a implementação e a manutenção desses centros, e vem sendo desenvolvidos 2 ensaios clínicos randomizados aí, testando intervenções físicas ou em outros aspectos aí, nesses pacientes de reabilitação COVID. Então, também aí a gente provavelmente teremos resultados aí na ciência aí, no fim do ano, ou a partir do ano que vem aí, de alguns dados relacionados aí à reabilitação pós-Covid. Então, também teve boas oportunidades aí de produção científica e de dados aí que podem fomentar aí o incremento desses centros de reabilitação. O governo do Distrito Federal, a partir disso, criou uma portaria, uma primeira nota técnica para reabilitação pulmonar. Então, não existia isso antes da pandemia, e aí, pela demanda, a secretaria, que é a Secretaria de Atenção Integral à Saúde, que é a SAIS, criou esse fluxo de atendimento da reabilitação pulmonar. Então, hoje a gente já tem um conhecimento da fisioterapia respiratória em nível de atenção primária, em nível secundário, em nível de atenção especializada, que no caso aí a gente tem esses centros do qual eu falei a vocês anteriormente, eu faço parte de um deles, que é o do Hospital Regional da Asa Norte, e aí se tem aí início de discussão de critérios, do qual paciente vai ser encaminhado para atenção primária, qual na atenção secundária, em alguns outros hospitais, e qual que vai chegar até o centro especializado e fazer o programa tradicional de reabilitação pulmonar com equipe multidisciplinar. Então, isso também é um legado interessante da pandemia, que eu acho que vai gerar frutos aí no pós-pandemia, né? E aí, só para apresentar um pouquinho dos nossos dados aqui do Serviço de Reabilitação Pulmonar do HRAM, do qual eu faço parte, nós temos hoje 2 médicos, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista aí no serviço. É um serviço que não funciona todos os dias, ele funciona 3 dias na semana. O espaço físico que foi designado para ele permite atender 2 pacientes por horário. Os pacientes são encaminhados ao nosso programa, o tempo médio pós-alta é de 4 meses após a alta hospitalar, então ele chega para uma avaliação do nosso programa 4 meses após a alta, com uma escala de dispneia da MRC, né, modificada, que o máximo é 4, todos chegam pelo menos com 3, ou seja, dispneia mínimos
atividades básicas e não conseguem andar mais do que 100 metros sem ter a percepção de falta de ar. Os que entram, mesmo após 4 meses, desaturando durante o exercício, na entrada do programa, a gente tem um percentual de 59%. De pacientes que, ao realizar o teste de caminhada de 6 minutos, e sem queda de saturação, eles conseguem andar 240 metros, ou seja, a maioria dos pacientes, quando chegam ali próximo a 260, 270 metros, apresentam dessaturação. Então, é uma distância curta, onde esses pacientes chegam com uma boa saturação, mas andam 200, 250 metros e já tem esse processo de dessaturação. Aproveitando até o dado do Francimar, aí, a gente avalia manovacometria, né, força muscular, e aí um percentual de pacientes que tem fraqueza, e a gente considera fraqueza quem tem 70% do predito, da API máxima. Nosso dado é de 38%. E dos pacientes que foram encaminhados para o nosso centro, que já utilizaram ventilação mecânica ou VNI, durante a internação, 89%. Então, a gente pega realmente pacientes que provavelmente evoluíram da forma grave da doença, né? É o que chega. E aí, eu acho que, de resumo, eu gostaria de falar aqui quais seriam, talvez, os 4 pontos do que a gente aprendeu aqui dentro do Distrito Federal em relação à reabilitação. Temos que disponibilizar localmente mais serviços para doenças respiratórias crônicas. Isso não deve morrer com a pandemia, né? Isso tem que acontecer. Já deveria ter acontecido, mas a pandemia, se tem alguma coisa boa, ela de repente trouxe essa luz. E aí a gente realmente tem que ter serviços mais próximos à comunidade, não apenas centrais, espalhar isso para facilitar o acesso. Linhas de cuidado mais bem desenhadas entre as equipes de emergência, UTI, enfermaria e serviço de reabilitação. Então, os pacientes, ao saírem das enfermarias, saber que eles têm que ser seguidos, eles têm que ir para uma avaliação, para provável reabilitação, os serviços comunicarem entre si, então tem essa linha de cuidado. A gente tem um grande déficit de profissionais capacitados a atender essa população, e aí a gente fala tanto no público quanto no privado, mas os pacientes que chegam ao programa e conseguem finalizar, a grande maioria deles obtém o sucesso, e aí a gente considera o sucesso eles retornarem ao mais próximo possível às atividades de vida habituais do pré-Covid-19. Então, a gente teve esses legados, esses aprendizados aí durante esse 1 ano aí, um pouco mais de 1 ano já que a gente vem vivendo essa pandemia aqui no Distrito Federal. Agradeço aí a vocês pelo espaço, também me coloco à disposição aí para futura discussão aí mais à frente. Obrigado, professor Maldana. Excelentes dados, excelente apresentação. Vamos chamar agora o professor Fabrício Fontoura, lá do Rio Grande do Sul, para dar continuidade à última explanação e depois a gente abre para as discussões. Ok? Então, boa noite. Obrigado, Daniel. O áudio tá bom? Tá ótimo. Beleza. Então tá, boa noite. Acho que falar depois do Francimar e do Maldana é sempre um desafio, né? Então, acho que o professor Francimar e o Maldana conseguiram abordar bem nesse 1 ano de reabilitação, o que a gente aprendeu, né, no pós-Covid, o que a gente está aprendendo a todo momento. Eu acho que esse é o maior desafio, não é uma doença tão nova que as novidades não param de chegar, né? Então, cada semana a gente vai descobrindo coisas que podem vir, né, do Covid e long Covid, e que a gente está convivendo com esses pacientes aí diariamente, essa angústia juntos, né? Então, eu gostaria de começar a apresentação aqui trazendo um dado que já é nosso, né? A gente já sabe disso, né? Que essa avaliação tem que ser individualizada. Eu acho que essa doença trouxe muito isso, né? Eu acho que a gente estava muito tempo focado em insuficiência cardíaca, DPOC, a fibrose, o que se faz para isso, o que se faz para a doença arterial coronariana, então, e não para o paciente. Eu acho que o Covid veio quebrar isso de vez. Então, hoje é indiscutível a avaliação individualizada, porque o paciente com Covid não apresenta um perfil muito simples, é um perfil complexo e bem
diversificado. Então, nunca foi tão importante essa avaliação individualizada, até porque a gente tem indivíduos jovens e idosos também com esse perfil de doença. E a abordagem multidisciplinar também nunca foi tão evidente. Eu acho que o que trouxe nesse 2 anos de pandemia, né, nesse 1 ano de processo de reabilitação que a gente está vivendo, é principalmente assim, a abordagem multidisciplinar fora do hospital, né, que nos programas de reabilitação tradicionais já eram utilizados, inclusive o termo de reabilitação pulmonar, ele está embutido a avaliação e o tratamento e o manejo multidisciplinar. Né? Então, o COVID é uma doença diferente em vários momentos. A gente tem uma doença lá no hospital que pode se manifestar de forma moderada ou grave, né? E nós temos uma doença também que acontece no paciente que não precisa de internação, mas vai ter um déficit funcional, às vezes, tão severo quanto o paciente que internou. Obviamente, o paciente que internou, não o paciente que precisou de suporte ventilatório avançado e foi para uma UTI. Né? Então, o que nós temos de dados aqui no Rio Grande do Sul? Então, nós temos, e o que eu gosto de falar, assim, apesar dos dados confirmados de ser 1.183 pacientes, nós temos aí 1.133 recuperados, né? Uma taxa de letalidade aí de 2,6%. E hoje nós estamos com as taxas de ocupação em torno de 86% aqui no estado. Então nós já estamos numa fase de descida um pouco dessa taxa de internação que a gente achou que seria muito forte agora no início e não veio, teve umas ameaças, né? E hospitalização, então, 94.893 pacientes. Então aqui o mapa do estado mostrando que a região de fronteira e a região central aqui, principalmente a região de Porto Alegre, é uma região realmente com muito número de casos altamente prevalente. E aqui os números de recuperado, olhando assim, né, o gráfico, então pensando nos pacientes que tiveram Covid, pensando que a cada 10 um vai apresentar os sintomas persistentes pós, então nós temos um grupo aí elegível de paciente muito grande para o processo de reabilitação. E nós, obviamente, não temos estrutura pronta para atender esse paciente, principalmente o paciente que não tem condições financeiras, né, para ter esse atendimento. Aqui eu trago um artigo interessante que eu estava dando uma revisada hoje, né, principalmente na avaliação aí pós-Covid daqueles pacientes que saíram da UTI e desenvolveram as PICs, né. Então nós temos aqui como semelhante as orientações de letras, né, que são interessantes, aqui A, B, C, D, E. Então, nós temos realmente a ansiedade de distúrbio mental, como o Maldaner falou, um fator fundamental e muito prevalente nos pacientes. Todos nós que atendemos os pacientes percebemos isso, nós utilizamos instrumentos para fazer essa avaliação, só que o profissional mais habilitado e adequado para fazer essa avaliação é o psicólogo ou o psiquiatra. Então, a gente tem que trabalhar junto desse profissional perto da gente. O bem, então, dispneia e cansaço são os que os pacientes apresentam e de forma persistente durante um bom tempo, mesmo aqueles pacientes condicionados fisicamente, que têm valores de força dentro do normal, né, e dentro do teste de caminhada, dentro do normal, os pacientes ainda reclamam, né, desse cansaço após um dia inteiro de trabalho. Alteração do sistema nervoso, a gente vê também os POTS, né, que os colegas não falaram anteriormente, mas é algo que acontece, a gente tem visto aqui não com grande prevalência, mas que interfere muito no treinamento, né, porque os pacientes eles têm essa hipotensão postural durante o exercício, e que isso aí atrapalha um pouco, principalmente a prescrição de exercícios, por exemplo, aeróbico na esteira, até o exercício e o treinamento ventilatório também, fazendo com que o paciente tenha uma percepção devido à alcalose, o paciente acaba fazendo uma hipotensão, também acaba passando mal. Então, a gente tem visto assim com pouca frequência,
só que é um fato bem importante que atrapalha bastante na reabilitação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um atleta agora também pós-Covid da seleção olímpica, né, atleta olímpico que teve Covid e teve desautonomia do sistema nervoso simpático e apresentou PODS e o paciente desmaiava durante o treinamento. Né? Então, nós tivemos que fazer um processo de reabilitação desse paciente e, incrivelmente, a força muscular respiratória dele era extremamente fraca. Né? Então, nós fizemos um programa de reabilitação mais da força respiratória e aumento do treinamento de exercícios aeróbicos, né? E ele teve uma resposta super boa, bem satisfatória. Então, o D, né, de insuficiência, a parte alimentar, que a gente sabe que esses pacientes, como o Francimar mostrou, eles têm uma perda de massa magra, e não só massa magra, também gorda, né? E esses pacientes, eles demoram muito para recuperar isso sem uma adequada nutrição, né, no programa de reabilitação. E o E é os eventos tromboembólicos que a gente está percebendo que muitos pacientes, apesar de ter valores de dedímeros alto, não estão fazendo terapia antitrombótica, né, e isso aí pode realmente colocar o paciente em risco. E os que fazem terapia antitrombótica, nós temos que cuidar também dos exercícios pelo risco de queda e sangramento. Então, são alguns dados que a gente tem visto aí com bastante frequência, assim, os pacientes saírem do hospital, às vezes sem uma adequação clínica, assim, mais direta. Então, aqui nós temos alguns testes, não vou me prender muito aqui, porque Francimar e Moldânia falaram muito bem, tá, sobre as limitações, então, redução, tolerância ao exercício, disfunção respiratória, redução da força muscular esquelética, perda de equilíbrio, alteração de mobilidade. Nós temos vários métodos para avaliação. Obviamente, eu acredito que agora a fisioterapia vai dar um plus, porque não é só a fisioterapia que está dando para a doença, nem para a reabilitação desse paciente, assim, o mundo todo. Então, eu acredito que os instrumentos vão melhorar, né, para avaliar. Vai baixar o custo dos equipamentos, a gente vai ter cada vez mais tecnologia envolvida na avaliação e cada vez mais estudos comparativos e com valores de normalidade, né, para a população brasileira que a gente possa estar aplicando na nossa prática. Né. Além dos testes, nós temos vários scores e questionários que podem ser aplicados, tanto para avaliação de sintomas e fadiga, como incapacidade, qualidade de vida e distúrbios no sono. Né. E a parte do sono é um tema à parte, porque é um outro mundo também. Então, muitos desses pacientes a gente tem visto agora essas alterações, né, no sono e também uma exacerbação nos casos de síndrome da apneia obstrutiva do sono também nesses pacientes. Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem poucos programas, né, de reabilitação. A maioria dos serviços são ainda universitários e hospitalares, embora nos últimos meses teve um aumento crescente em clínicas ambulatoriais privadas, né, para fazer o atendimento desse paciente, e também o Estado se preparando com a Secretaria de Saúde para receber esse paciente que sai do hospital, principalmente aqueles pacientes com a capacidade funcional mais debilitada, né, esses pacientes que precisaram de internação na UTI. Né, e o teleatendimento também teve um aumento muito grande. Os recursos mais utilizados ainda aqui no estado, eu fiz uma prévia com alguns colegas que trabalham com reabilitação, ainda é o modelo clássico de reabilitação. Né? Treinamento aeróbico contínuo, intervalado, principalmente intervalado naqueles pacientes que apresentam maior fadiga, né, durante o exercício e também dor muscular tardia. Então, a gente acaba utilizando o treinamento intervalado, intermitente, treinamento de força periférica e respiratória, principalmente nos pacientes que têm valores de fraqueza muscular respiratória, porque a gente já sabe que isso pode estar correlacionado com uma exacerbação do metábolo-reflexo e, assim, uma diminuição na capacidade de exercício desses pacientes. O uso da avenina, aqueles pacientes que, como o professor Francimar falou, que tem um déficit já ventilatório, né,
ou até tem fraqueza muscular inspiratória. O uso da VNI pode ser utilizada para otimizar o treinamento aeróbico, o treinamento de força desse paciente. A eletroestimulação ainda está muito subutilizada, pensando nesses pacientes que têm doença neuromuscular, né, e sabendo do potencial que a gente tem da eletroestimulação associada ao próprio exercício ativo, e acho que isso vai crescer muito para o futuro, né. Exercícios respiratórios, como técnicas de expansão, né, remoção de secreção, quando indicado, né, lembrando que nem todos os pacientes têm indicação de técnicas de expansão, muito menos de remoção de secreção, mas é importante a gente não esquecer elas, porque alguns pacientes precisam e não recebem, né. E os exercícios respiratórios também como técnicas de relaxamento e meditação. Muito importante, né? A gente sabe que tem muitos estudos falando de tai chi, yoga, técnicas de meditação para controle da ansiedade. A gente viu que a ansiedade é um problema gigantesco que às vezes atrapalha até a adesão do paciente, né, ao programa de reabilitação. Então a ideia hoje é a gente conversar mais, porque comparar, né, e conversar sobre os programas de reabilitação em cada estado. Então, obrigado a todos, fico à disposição para as perguntas. Maravilha, Fabrício, obrigado, meu amigo. Então, podemos voltar aqui todos. Estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. Perfeito. Estou Maldaner, maravilha. Então, obrigado pela apresentação de vocês. Temos algumas perguntas aqui enviadas pelos colegas de todo o Brasil. Vamos lá. Professor Lucas Cacau, aqui na área, registrar, professora Fernanda Camelier, grandes colegas aqui, amigos. Mas podemos começar, né, aqui sobre questionário de qualidade de vida. Francimar chegou a citar, né, sobre o questionário de fadiga, que ele inicialmente escolheu e que possa ser que tenha algo melhor agora. E é uma das perguntas aqui dos colegas, se tem algo que estamos utilizando que seja validado, né, específico para a COVID. Né? A gente já tem algumas descrições na literatura, mas, de fato, vocês têm utilizado na prática clínica de vocês questionário específico pós-COVID? Fiquem à vontade, pode ser para qualquer um dos três. Eu não tenho utilizado, não. Específico, não. Só a classificação funcional, né, mais simples para os pacientes COVID. Eu acho que eu vou até, vamos ver se eu consigo aqui. Acho que eu vou compartilhar. Você quer botar na tela, Rodrigo? Eu vou tentar botar aqui na minha tela, ver se eu consigo aqui. Espera aí. Se eu botar aqui... Escala de status funcional pós-COVID, né? Isso. Eu uso ela aqui, eu até vou... Perfeito. Dá para ver na tela aí? Essa aí que acaba utilizando. Então, a gente fez uma tradução dela, assim, ela não tem todas aquelas propriedades medidas, né, de reprodutibilidade, validade interna e consistência, dentre outros aí pontos, né? Mas, assim, ela é uma escala simples, é uma escala que geralmente tem 5 pontos aí do 0 ao 4, sendo que quanto maior limitações. Então, eu particularmente utilizo, né? Mas só para mostrar, por exemplo, eu gosto de fazer o EQ5D, ó, não sei se as pessoas conhecem a escala, mas é uma escala para qualidade de vida muito utilizada, e ela é bem facilzinho de ser aplicada. No final você dá uma nota igual aquela escala EVA para dor de 0 a 100, para ver como que está o seu status de saúde geral, e você dá essa nota olhando pela EVA. Então, assim, é uma escalinha também para qualidade de vida e bem fácil de ser aplicada, né? Aí aqui a FSS, que eu também gosto de avaliar aí para fadiga de alguns pacientes, ela tem uma escala aí de 7 pontos, e quanto maior
for a nota, provavelmente maior é a tendência à fadiga crônica e, consequentemente, aí, isso está influenciando diretamente aí na qualidade. Então, eu tenho uma ficha, basicamente padrão, onde eu utilizo essas avaliações aí nos pré e pós aí da reabilitação. Eu faço avaliação cognitiva, ADS, que conforme aqueles pontos do guideline que foram levantados ali anteriormente. Beleza. E tem a PCFS, que é a escala ali no slide que você abriu, né? Escrita ali, específica também, os colegas podem dar uma analisada. Como a gente falou, é tudo muito novo, né? Então, é um aprendizado constante ao longo desse ano. E, com certeza, ferramentas mais adequadas serão criadas ainda, visto que realmente não temos previsão, né, desse término. Também temos, eu acho que já poderia ser direcionada a questão muito relatada aqui pelos colegas, e é uma experiência também, né? Minha experiência hoje é domiciliar, na reabilitação domiciliar pós-Covid também aqui em Salvador, e algo que a gente presencia muito é ataque cardíaco, né, persistente, né? Então, a síndrome da hipotensão, né, ortostática pode estar associada também nesses pacientes, e a disfunção autonômica, né? Vocês citaram também aí durante a explanação, de fato é algo muito frequente. O que é que vocês têm pensado? O Fabrício chegou a citar um caso aí de treinamento muscular inspiratório, mas algo específico vocês estão direcionando na prescrição de treinamento para esses pacientes, que a gente percebe essa continuidade mesmo após 1 mês, 2 meses, né, de reabilitação? Eu posso falar um pouquinho também de outras experiências que eu percebi, e tem relação, sabe, que o sistema nervoso autônomo tem relação com o nível de ansiedade e depressão do paciente. Então, a gente percebe os pacientes que estão em estresse ou tiveram momentos de muito estresse, são os pacientes também que podem, né, desenvolver de forma mais fácil, apresentar essas alterações do sistema simpático também de forma mais fácil pelo trauma. A gente percebeu aqui que os pacientes mais traumatizados, né, normalmente aqueles pacientes que vão para a UTI e não são entubados, e que ficam entre cana nasal e VNI, e esperando sempre o momento, será que eu vou ser hoje, será que eu vou ser amanhã, e fica sofrendo essa angústia de 2, 3, 4, 5 dias, e daqui a pouco não são entubados, e daí tem alta, eles têm um trauma tão grande, e a gente percebe uma desautonomia grande nesses pacientes também. O próprio treinamento, exercício físico, né, aeróbico, né, e o treinamento respiratório já tem mostrado essa interferência no sistema nervoso autônomo em pacientes com insuficiência cardíaca, né, até em pacientes com doença pulmonar. Então, partindo desse racional, a gente partiu para esse treinamento e teve realmente uma melhora. Perfeito. Achei interessante a observação do Fabrício. O áudio tá bom, gente? Porque tá bom, tá bom. O paciente que ficou entubado, em geral, ele não lembra de nada, né? Exato. Lembra depois, quem sofre é a família, né? Mas esse aí que ficou lá, VNI, vendo o cenário da terapia intensiva durante algum tempo, e nessa expectativa de... alguns pacientes falam isso pra gente, falam, todo dia eu lutava assim, falar, hoje eu não vou ser entubado, hoje eu não vou ser entubado. E assim, esse aspecto que o Fabrício falou é fundamental. O paciente mais calmo, mais tranquilo, que consegue ali, ele consegue superar essa fase aguda e tolerar as estratégias não invasivas e, enfim, com mais facilidade. Bem, quanto à questão da desautonomia, tem sido frequente. Assim, afinal, eu acho que esse paciente que os pacientes, eles chegam com taquicardia no início, eles chegam com... eu não sei exatamente o percentual hoje, mas assim, a taquicardia clássica, acima de 100 batimentos por minuto, é próximo de 40% dos pacientes chegam em repouso, com aquela frequência cardíaca lá em cima, né? E isso, obviamente, te dá uma reserva muito baixa, né, de cardiovascular na hora do treinamento. Alguns apresentam episódios de hipotensão. Para esses, a gente prefere fazer exercício em sedestação, a priori, usar bicicleta, não usar esteira, né? Enfim.
e muitos pacientes que evoluem com hipertensão arterial de difícil controle. A gente tem encontrado isso também pós-Covid, né? Então, e assim, para as 3 situações, o exercício é o melhor remédio. Assim, fora, a gente vê que após o programa de 3 meses, esse é uma coisa que a gente espera que aconteça. Ele passa a melhorar, ele passa a ter uma frequência cardíaca mais baixa, ele passa a ter menos episódios de autonomia, e os hipertensos, né, também a gente, obviamente, você tem que fazer o contato com o cardiologista, alguns a gente pede para procurar, enfim, fazer uma... Teve um paciente, por sinal, que ele estava bastante hipertenso e relatou uma dor muito típica, né? Não durante a reabilitação, mas, assim, naquela vontade de voltar às atividades de vida diária, enfim. Eu não sei se na caminhada que ele estava fazendo na praia, ele estava forçando um pouco mais, e a gente suspendeu a reabilitação dele. Falou, cara, você vai ter que voltar para o cardiologista e a gente avaliar. E resultado, ele tinha uma doença arterial coronariana ativa. Então é isso, a gente tem visto, e treinamento muscular é uma estratégia interessante para esses pacientes. A gente começa com treinamento muscular antes de partir para o exercício aeróbico, exercício de fortalecimento. Treinamento muscular respiratório. Francimar, uma coisinha rapidinho também. Esses pacientes também, quando chegam, normalmente eles estão cursando ainda o desmame do corticoide. Alguns desses que são mais longos. E normalmente o corticoide também já favorece, né, esse aumento da frequência cardíaca, essa queixa de cansaço. Tanto é que quando eles param de tomar o corticoide, o paciente faz um up, assim, sobe na reabilitação muito rápido, né? Então, às vezes, isso até é um motivo para conversar com o paciente, explicar que isso pode ser normal e está associado também ao uso da medicação e depois vai melhorar. Porque eu acredito muito que quando você passa tranquilidade para o paciente, né, ele já melhora, a gente sabe disso, na sessão, na outra sessão ele é outro paciente. Então, porque muito da ansiedade vem da falta da informação, ou medo de ficar ruim de novo. Isso aí corrói a pessoa, né? A gente sabe disso. Perfeito. Eu não sei, a gente tem recebido até atleta de alto rendimento, às vezes, olha que não é nosso... O cara quer voltar a jogar bola, ele é um atleta de futebol de salão. E o medo, o que você falou, é uma coisa que é verdadeira, né? E eu acho que muito da dispneia e até desses eventos, dessas manifestações cardiovasculares, é você desensibilizar o paciente da Covid, fazer ele mostrar que ele pode voltar às suas práticas de atividade física, né, e até esportiva, né, fazer exercício mesmo. Mas, mesmo para esses indivíduos, é necessário passar, eu acho, por um programa de reabilitação, que eles possam voltar a ter essa segurança, né, e voltar a fazer exercício de alta intensidade. Perfeito. Falando em segurança, a gente sabe das complicações cardíacas, né, que podem estar associadas. Eu tive experiência de identificar, né, então, por isso, uma avaliação criteriosa, né, por especialista, utilizando ferramentas, testes funcionais que a gente utiliza, é muito importante, né, e com monitorização adequada de frequência cardíaca e saturação. Então, eu tive a oportunidade de identificar um flutter atrial e uma fibrilação atrial na primeira semana do paciente pós-alta, em casa. Um já estava sintomático, né, e o outro não sentia nada, mas o fato é casos, né, que precisaram retornar à emergência, né. Então, essa visão específica, né, por especialista é muito importante, né, porque a gente também tem visto que, devido à quantidade de casos, né, muitos profissionais acabam abraçando o pós-Covid, né, sem a vivência adequada com as disfunções cardíacas e respiratórias. Vocês tiveram casos também semelhantes de presenciar alguma complicação cardíaca, não? Principalmente nos que têm a história da miocardite, né, ou seja, que fazem a infecção do miocárdio, né, e na presença de dessaturação. Então, assim, a dessaturação é um
na minha visão, é um baita de um arritmiogênico, sabe? Então, assim, e aí entra a gente entra um pouco até na discussão de segurança, né? A gente tem, em alguns casos, muita gente está tendo um limiar muito baixo, não, desculpa, muito alto, ao contrário, um limiar muito alto, para permitir dessaturação e esforço na reabilitação pós-Covid, sabe? Eu realmente tenho um pouco de receio em relação a isso, assim, pessoas que relatam que o paciente, ao andar ali dentro da reabilitação, chega a 76 de saturação, mas retorna em 2 minutos, mas esses 2 minutos aí, nesse momento, tem uma série de situações aí que podem ser extremamente complicadas, sabe? Então, aí entrando até no seu conceito, né, que você falou aí, Daniel, mesmo em reabilitação domiciliar, a domiciliar não quer dizer que é menos, vamos dizer assim, menos propensa a eventos adversos, né? Ainda mais num paciente com esse tipo de complexidade. E, em relação da pandemia, em relação às demandas de serviço, as altas domiciliares vêm sendo precoces, né? Muitos pacientes, às vezes, têm uma alta ou fazem até todo o tratamento, né, da parte, principalmente da COVID moderada ou dita leve, em domicílio, né? E aí eu acho que tem que ter algumas ferramentas mínimas, tanto de avaliação quanto de monitorização, e aí mesmo para o teleatendimento, que cresceu, acho que o Fabrício falou muito bem na apresentação dele, o teleatendimento também eu acho que é um legado, veio para ficar, a gente tem que se adaptar a essa ferramenta aí para se manter no pós-Covid, mas ela não nos exclui de avaliação criteriosa e monitorização para a segurança desses exercícios. Tem algo específico aqui para Francimar, professora Fernanda, explicar um pouquinho sobre a relação da lesão do fibulado, nervo fibular profundo e COVID. Se é algo específico pós-COVID ou se está muito relacionado ao internamento prolongado e PICS, né, que a gente já conhece. É algo relacionado, acho, a todos os pacientes. A gente já passaram de 10, 11 ou 12 pacientes com uma lesão mais leve até uma lesão mais importante. Sem dúvida relacionada a posicionamento no leito, né? Particularmente os pacientes que ficaram com um bloqueador neuromuscular. E alguns casos mais graves, pacientes que usaram ECMO. Porque coloca ECMO, a saída lá na femoral, aquela perna, todo mundo fica com medo de mexer, o paciente fica com a rotação externa e bota um apoiozinho ali embaixo, e aí aquilo faz compressão isquêmica do nervo fibular, e o paciente fica à medida que ele vai recuperando da fraqueza muscular global, você vai percebendo que ali não, na dorsiflexão, ele não consegue fazer. Alguns relatam... Se diferencia muito, né? Não é? E outros relatam muita dor, né? Que é o que o Fabrício falou de uma coisa bem interessante, semana seria importante ele abordar, muita dor parestésica, né? E o que é um bom sinal a longo prazo, porque é sinal de que esse paciente tem um bom prognóstico na reabilitação. Então, hoje a gente já, quando percebe, já na UTI, a gente já faz o teste de eletrodiagnóstico por estímulo de superfície, já pede para o neuro para ver uma eletroneuromiografia. Mas é batata, né? Você já sabe que foi uma lesão isquêmica. E essa é uma situação, como toda em saúde, é melhor prevenir do que tentar remediar. Então, ficar de olho na questão do posicionamento, sobretudo aquele rolinho que se bota depois do joelho, né? Embaixo do joelho, no momento que o paciente está na terapia intensiva. A posição de prona também, né? Que tu bem falaste ali também, né? Lesão de plexo braquial, a gente já viu 3 casos. Leves, mas tem acontecido. Responde bem, Eletro. Vale a pena mandar ver aí na reabilitação, mas é algo que o paciente reabilita tudo e ele ainda continua... Isso aí que eu queria ver com a minha experiência com eletro, ela também demora muito e a gente fica desconfiado até de alguma lesão nervosa total, assim. Com vários pacientes eu falei, nossa, mas não pode, não está respondendo, vai, né, praticamente dose máxima do equipamento para ter quase nada de contração, e aí tu vai ver, é uma lesão bem grande, assim, e que realmente demora aí 3, 4, 6 meses, né, para responder bem. Perfeito. Esse é um dado, Daniel, que eu falei lá na apresentação. Se vocês têm percebido
uma incidência maior de fraqueza muscular adquirida na UTI, aquela paciente que está nessa segunda onda. Eu não sei se Brasília teve uma segunda onda, que parece que foi uma coisa contínua, porque a gente teve uma primeira onda muito clara, e lá para agosto a gente pensou que tinha acabado, sumiu. Né? Só os hospitais de campanha, e aí voltou uma onda sustentada até, digamos, 2 semanas, uma semana atrás. E assim, os pacientes mais jovens, os pacientes assim, com menos comorbidades e evoluindo com uma função pulmonar pior depois da alta e com a condição neuromuscular pior. A gente está tentando entender o que é isso. Menos tempo de exposição a bloqueador, menos tempo de exposição à ventilação mecânica. Essa última onda agora a gente tem realmente encontrado, né, um perfil mais jovem, né, então internamentos prolongados, né, casos de 60 dias de internamento, e de fato essas disfunções estão mais perceptíveis na população mais jovem, né, diferente do primeiro momento, né, onde você já tinha um idoso com a capacidade funcional mais reduzida, né? Então agora a gente está vendo isso nos jovens e até atletas, como vocês citaram aí. Temos algumas questões aqui relacionadas também a pacientes com sintomas leves, né? Se teria indicação de uma reabilitação e também um momento de liberar para atividade física, né? Então, isso é algo que a gente tem que avaliar bem. Acredito que vai fazer parte da equipe multidisciplinar que está assistindo esse paciente, né? Acho que a gente pode citar um pouquinho assim, tem muitos pacientes com sintomas leves, estão necessitando de um programa de reabilitação ou não? É algo bem pontual? O que é que vocês têm trazido aí, têm visto desse perfil de paciente? Essa eu posso começar também, mas eu aí já, até levantando uma bola aí, a gente tem muita evidência, muita produção, muita discussão da síndrome pós-Covid, mas realmente esse leve é um gargalo. Realmente a gente ainda... Eu particularmente vejo muita pouca evidência mesmo, produção de artigos falando exclusivamente destes casos, né? Apesar de ser uma demanda grande. É uma demanda grande. Na minha experiência, eu acho que ele tendo a parte clínica estabilizada, ele pode fazer qualquer atividade dentro dos seus critérios aí de avaliação. Então, assim, ele tem que ter uma avaliação para saber qual é o ponto inicial, qual é o ponto final. Vamos trabalhar aqui nessa faixa. À medida que você vai ganhando, essa faixa vai subindo, vai aumentando e você vai ganhando, porque mesmo indivíduos saudáveis, eles ganham capacidade funcional, né? Então, assim, a gente não tem uma limitação nesse sentido. Agora, qual é o momento certo, né? É no tal D14, né? Chegou no D14, tá tudo... Acabou, né, a Covid, né? Então, assim, eu particularmente tenho minhas dúvidas destes marcos. 10, 14, 21. Eu acho que tem que ser individualizado. Certeza. Tem que ser individualizada essa avaliação, né? Então, a nossa experiência aqui, a gente tem encaminhamento de pacientes jovens, né, com sintomas leves e que, por vezes, não necessitam de reabilitação. Mas foi feita uma avaliação funcional, foi visto que ele tem capacidade funcional pelo teste de sentar levantar, teste de caminhada, não tem dessaturação esforço, né? Pergunta recorrente aqui também relacionada à oxigenação. Dessaturação, a gente tem diretrizes que falam em maior do que 3 pontos, né? De queda da saturação durante os testes de esforço. Maldaner trouxe a questão da segurança, né, desses pacientes em relação ao que tolerar de saturação, de queda de saturação durante a reabilitação. E é a pergunta de alguns colegas aqui. O que é que vocês toleram para indicar oxigenoterapia, né? Então, a gente já tem experiência de outras doenças pulmonares, onde a partir de determinado ponto, abaixo de 88, né, a gente considera ali que oxigênio traria benefício para a tolerância ao esforço e até para ganhar um volume durante a sessão de treino, né? Diminuir a taquicardia, diminuir o tempo de recuperação. Vocês usam
algum marcador específico para dessaturação ou é algo individual também? Eu posso falar um pouquinho, porque a gente tem duas opções quando o paciente desatura, né? Ou a gente oferece oxigênio ou a gente para o exercício. Ou, né? Continuar não pode, né? Isso é claro que o Maldonado ele falou muito bem os males que faz. A gente sabe que essa vai acontecer a alteração na condução elétrica cardíaca, gerando arritmia, com certeza. Tá? E aquele paciente que é propenso, daí sim, tu tá né, acendendo um fósforo ali no lado da pólvora. Então, é meio perigoso. Aumenta a resistência vascular pulmonar, né, a sobrecarga em cima do ventrículo direito do exercício também. É uma coisa que... Já tem uma tendência, né? Já tem uma Exato, perfeito. O Francimar falou muito bem, porque esse cara tem alteração no parênquima, e às vezes uma alteração que fica persistente lá até 6 meses pós o Covid. Então a gente sabe que essa mudança nesse parênquima não é tão rápida quanto a alta do paciente. O paciente sai com uma alta, com uma toma, com um parênquima bem ruim, ou seja, com aumento de resistência circulatória pulmonar. E aí, se o paciente faz exercício em hipoxemia, é um perigo. Então, eu sempre ou ofereço oxigênio, e quanto que eu ofereço? Caiu de 90, eu não fico 88, porque como o paciente 88, eu vou dizer uma coisa, paciente crônico com doença pulmonar é bem diferente. Tá? É um paciente que está adaptado, tem várias outras coisas também, que é bem diferente, né? Um paciente com hipertensão, por exemplo, pulmonar, que é por cardiopatia congênita, esse cara vai estar saturando assim 78 feliz da vida, né? A gente não, a gente tem que entender que não é igual. Então, nesse momento, eu acho intolerável exercício com hipoxemia. Ou tu pode usar, se ele responde bem a ventilação não invasiva sem oxigênio, e alguns pacientes com déficit mais ventilatório, eles podem até responder melhorar a troca gasosa com o VNI. Mas a indicação é oxigênio e manter a atividade, a intensidade. É o que eu uso bastante. Eu toco oxigênio e dou pau, toco pau na máquina. Isso aí. Então, esclarecendo, acho que é senso, né? Então, saturação abaixo de 90 ali, 88, com certeza. Também tem feito a mesma coisa. Daniel, posso só complementar um negocinho aí, rapidinho? Claro, claro. Eu acho que um outro... Eu aprendi também, que eu acho que a gente, no tema, né, que a gente falou que aprendemos em um ano, né? Saturação, o abaixo de 88, não é um excelente marcador funcional para expansão pulmonar em COVID, sabe? Acho que isso é um outro aprendizado bem legal, né? A gente aprender que é relação VQ mesmo, pode ser perfusão, né? Então, eu acho que foi um outro aprendizado, sabe? Isso aí, já que o Maldana levantou essa bola, essa questão da individualização, que o Fabrício fala muito, é fundamental. A gente vê aquele paciente que ele responde à pressão positiva, ele melhora a saturação, massa, essa é uma estratégia, pode ser feita. Você faz a pressão positiva e consegue uma reserva maior e enfim, é um marcador para você talvez nem precisar usar o oxigênio. Mas a maioria dos pacientes não é isso que a gente percebe. A gente usa muito pouco pressão positiva. Eu acho até que, quando eu quis dizer na aula ali que o mais importante é o aeróbico, tirando, é claro, a indicação do paciente que precisa de reabilitação neuromuscular, reabilitação, treinamento de músculos respiratórios, o aeróbico é o que eu acho que faz esse pulmão reperfundir de novo, né? Faz esse pulmão revascularizar, e a gente vai percebendo isso ao longo das primeiras 3 semanas, que o paciente ele não vai mais precisando de oxigênio, e ele passa a ter, após o exercício, uma saturação de repouso melhor do que o que ele tinha antes. Vocês estão vendo isso. Esse é o paciente que eu falo, opa, beleza, esse é o cara que ele vem, depois que ele acaba o programa, ele sai saturando após o exercício melhor. Então, eu não sei se a gente ajuda a dar uma vascularizada naquele... Sem dúvida, Francimar, é exatamente isso. A vascularização pulmonar durante o exercício, o débito, aumenta, né? E faz vasodilatação, mantendo uma saturação adequada, com certeza faz. Agora, com dessaturação, é ao contrário. Exatamente. Perfeito. E aí, eu acho que, até complementando, eu acho que uma das questões para centros de reabilitação, os concentradores de oxigênio também são coisas fundamentais, né? Então, assim,
realmente, às vezes, muitos serviços com aquela bala pequena, algumas outras questões, estão tendo muitos problemas, né, em relação a isso. Então, eu acho que hoje, talvez, um dos requisitos aí são a disponibilidade de concentradores também, nesse tipo de situação. Acho que é um ponto também a gente levantar, né, e trazer nessa discussão também. É bem importante, porque já que esses pacientes não precisam de um fluxo grande de oxigênio com baixo fluxo, 1 litro, 2, 3 litros, eles saturam bem, entendeu? É diferente de um paciente, às vezes, com uma fibrose pulmonar, que a saturação é bem mais forte, você precisa usar maior fluxo de oxigênio, daí, às vezes, o concentrador não dá nem conta de oferecer o fluxo que o paciente precisa, né? E aí tem que ser realmente o torpedo de oxigênio devido à própria concentração. Perfeito. Fabrício colocou um ponto importante, né? É diferente completamente a adaptação do paciente quando é um hipoxêmico crônico, fibrose pulmonar, né? E aí a gente está falando de uma condição aguda, né? Então, realmente é uma condição muito diferente no nível de tolerância, né? O que mais aqui nós temos? Mas temos mais perguntas. A galera participou bem aqui. Mais de 130 aqui bateu aqui no webinar por enquanto. Acho que tem aqui a questão também sobre recursos mínimos, né? Então, tem duas questões aqui, acho que dá para a gente levantar. Um é o pessoal falando, né, que se não está em grandes centros, capitais, às vezes o recurso não é tão adequado. O que é que a gente consideraria como recursos de baixa complexidade para avaliar e assistir esses pacientes? Assim também como recurso mínimo em domicílio, para gerar alguma segurança nessa avaliação, e juntando já também sobre a avaliação de capacidade pulmonar na ausência de espirometria. Também o colega relatando de não ter na cidade onde avaliar espirometria, se teria alguma alternativa de aplicabilidade para a gente acompanhar essa capacidade pulmonar do paciente estar recuperando ou não. São 3 pontos aí. Acho que dá para a gente se dividir aí. Rapaz. Então, vamos de recurso mínimo primeiro. Vamos lá. Então, por exemplo, função pulmonar, a gente tem espirometria, né? Acho que o fisioterapeuta tem que aprender a investir e tem que abrir mão de várias coisas, mas tem que investir em equipamento de qualidade para ter uma avaliação de qualidade. Senão, quando a gente deixa mais econômica as coisas, a gente está fechando os olhos para um montão de coisa que a gente não consegue ver e às vezes é bem importante, né? Mas vamos pensar assim, se tu tá a doença com obstrução do fluxo, por exemplo, tu pode usar o PeakFlow, né, para ter uma ideia de função inspiratória, né, para avaliar a capacidade inspiratória, tu pode pegar, por exemplo, daqui a pouquinho o Voldine a volume para ter uma ideia, mas nada disso vai te dar valores, né, para te comparar com normalidade, para te registrar de uma forma adequada, para te conseguir interpretar, mas são ideias econômicas, né? Não sei, o que mais aí, o Maldani, o Francimar, o próprio Daniel. Tem o Asma 1, que é equipamento, né, de baixo custo, né? Também da VF1, pico de fluxo. Isso aí. Não necessariamente precisaria ser um espirômetro. Temos também a capacidade de fonação, né, capacidade vital, outras formas de a gente avaliar, né? Também poderia ser alternativa realmente na ausência, mas eu acho que encaminhamento para uma espirometria é um cenário ideal, principalmente se o paciente teve grande comprometimento pulmonar, né? E baixou muito o custo, né, Daniel, hoje? Hoje nós temos espirômetros de baixo custo com uma qualidade boa, clínica, assim. Claro que não é para te fazer um exame e laudar, né, mas para te usar na clínica, hoje nós temos equipamentos que é de baixo custo, com certeza, e tem uma qualidade muito boa. E cada vez vai ser melhor no futuro. Equipamentos portáteis. Exato. Portáteis hoje de 450, 600 reais, enfim, que te dá aí, como falou, CVF, VF1, e assim, eu não sei o que vocês... A gente tem, sei lá, agora que está passando que a gente vai olhar esse banco de dados, né? Mas a gente faz espirometria em todos e o padrão é clássico, é restritivo. Exato. Quando tem algum, é porque o paciente tem alguma obstrução,
já tinha uma doença, né? Mas o padrão é de restrição. E, enfim, então, se você tiver alguma coisa que veja só a capacidade vital, já vai dar. Agora, vamos lá, um ventilômetro hoje custa R$15.000. Você compra 12 espirômetros de ótima qualidade. Não é um investimento que eu acho que não vale a pena, né? Enfim, né? Eu queria reforçar o que o Fabrício falou. O fisioterapeuta tem que começar a parar de pensar em fazer gambiarra e coisa pequena. Tem que pensar que ele precisa avaliar o seu paciente com o que tiver de melhor. E eu falo isso tanto no setor público, quanto no privado, quanto público. Entendeu? Mesmo na UTI pública, a gente busca ter o melhor lá e busca os meios para ter a melhor possibilidade de assistência e monitorização de um paciente. Então, a nível domiciliar, eu acho que, no mínimo, um oxímetro. Eu acho que você precisa levar um tensiômetro, acho que você precisa de algum equipamento de monitorização da mecânica ventilatória. E aí, assim, um investimento em um equipamento como um K5, que pode parecer, mas na hora que você faz ali uma avaliação ou até um treinamento, você está vendo que o paciente está evoluindo, ele está ganhando volume na hora que ele está treinando, né? Você está avaliando ali, você vê que ele está ganhando volume. Tem muitos pacientes, a gente percebe que ao longo do programa, ele foi incrementando volume nas puxadas, ganhando carga, ganhando energia, isso você tem tudo registrado. E eu ainda incorporaria assim, medidas de avaliação de composição corporal. Tem que seja uma bioimpedância simples, daquela da Omron, de R$450, né? Já que é um paciente que tem uma perda de peso muito significativa. E no mais, dinamômetro, R$400. Né? Enfim, o importante, e os testes funcionais, né? O oxímetro você pode monitorar a frequência cardíaca, você não investe num polar, também não é um investimento alto. Mas, assim, os testes funcionais, poxa, você não precisa de quase nada. Né? Para fazer sentar e levantar, que nem o Maldaner falou, para fazer uma velocidade de marcha. Enfim, eu acho que o importante é que você tenha marcadores. Exatamente. E ferramentas para fazer com segurança e marcadores para avaliar a efetividade do seu programa de reabilitação. Então, acho que deu para responder. Maldaner? Posso? Isso, deixa eu só... Estava aqui desligado aqui. Eu acho que que talvez a gente tenha passado... A gente comentou, mas eu acho que é muito válido você ter uma escala de Borg impressa, né? E a escala de Borg, você orientar corretamente quando utilizá-la, não apenas perguntar ao paciente que nota é esse esforço, né? 0 a 10, não, mas mostrar a escala, ela com as cores, sabendo ali que o 3 e o 6, percepção intensa, garantir hipoximetria para ver se não está tendo aquela hipoxemia silenciosa, ou seja, ele não está percebendo o esforço, mas na verdade está saturando. E aí, então, assim, é uma ferramenta, eu acho que a gente está em centros avançados e em domiciliares, mas a ferramenta do Borg, eu acho ela fundamental, de baixíssimo custo, tem um bom impacto para a prescrição de exercício, eu acho ela bem interessante aí quando a gente fala em baixo custo. Perfeito. Eu acho que de ferramentas mínimas, né, de recursos mínimos, acho que o Francimar explanou bem, né, oxímetro, tensiômetro, material para os testes funcionais praticamente custo baixíssimo, né, mas com esses equipamentos você consegue. O dinamômetro também eu acrescentaria, né, porque é uma forma de a gente triar, né, o risco de sarcopenia, a gente casa ali o teste sentar levantar de 5 repetições com dinamometria, né, que também reduziu muito de preço, né? Então, eu acho que entraria também nesses recursos aí para quem quer atender com excelência nesse pós-Covid. E aí, Daniel, só uma última complementada aqui. Pode ir, Francisco, quer falar? Pode falar. Pode falar, Mondana. É só um ponto. Eu acho que não tem como fazer a intervenção sem ter o diagnóstico. Então, assim, não tem como você fazer um plano terapêutico sem antes ter a condição prévia de funcionalidade desse indivíduo. Então, assim, é aquele rolo compressor, né? A gente está intervindo sem avaliar, e aí a gente não está vendo se está dando resultado ou não, vai meio que... E a sequência lógica é exatamente isso. Identificou com o marcador
uma alteração funcional, fez uma intervenção, voltou nesse marcador, alterou, não alterou, sim, continua, não, muda a estratégia, ganhou bem a alta. Então, assim, é um princípio básico a avaliação. Então, realmente, a gente não tem como não investir nisso. Pois não dá, né? Não dá para navegar sem bússola, né? Navegar às cegas. E, assim, quanto à questão do dinamômetro, Daniel, só para a gente... O que tem de paciente que fez fraqueza muscular adquirida na UTI, ele recuperou a funcionalidade, e aí no critério MRC, no critério... Ele se adequa àquela condição funcional que ele está agora, e se ele já era hipertenso, obeso, sedentário, ele se adequa a essa nova condição dele, que é limitada, mas ele não sabe o quanto. E uma das coisas é que o que ele perdeu de massa muscular, ele não vai recuperar na vida dele, se a gente não tiver marcadores para isso. Por isso que eu falo tanto da minha impedância e de outros marcadores de morfologia muscular. E a outra questão é que, muitas vezes, ele vai ter um hand grip, que é uma posição palmar que não é mais compatível com fraqueza muscular adquirida na UTI, mas é compatível com sarcopenia. Né? Menor do que 26 em homens, menor do que 16 em média, quilograma-força em mulheres. Então, não é mais compatível para FMA na UTI, mas é compatível com sarcopenia, o que justifica a continuidade de um trabalho de ganho de trofismo muscular e que certamente vai impactar na aptidão física dele. Agora, uma outra, o que o Francimar falou é real, total, né? Porque às vezes tu faz os testes, ok, tá tudo bem, e tu vai avaliar no dinamômetro, não tá bom, né? E vários pacientes é assim mesmo, né? Mas tem uma coisa muito interessante, que não sei, provavelmente aconteceu com vocês, de alguns pacientes pós-Covid ter mudado de vida totalmente. Antes da Covid, tinham hábitos que não eram saudáveis. Um paciente que era mais limitado ao exercício, e pós-Covid, fez reabilitação e melhorou tanto que ele ficou muito melhor do que estava antes da doença. Tem até paciente que fala assim, o Covid me salvou. Olha só. Sim, nós tivemos alguns pacientes nesse sentido, sim, Fabrício. E eu acho que esse é algo que a fisioterapia tem que estar aberta nesse sentido aí. A gente fica pensando muito no limite da funcionalidade que envolve doença, né? Que envolve limitação física. E, na verdade, a gente pode ganhar função para promover saúde, para continuar. Então, assim, tem pacientes que a gente tem dificuldade de dar alta, porque... Quando a gente dá alta, ele vai... aí a gente fala, vai para academia agora, cara. Ele vai e ele volta com 2 semanas e... Não, aquele não é meu lugar. Eu quero estar aqui. Né? Porque aqui... É monitorado, é cuidado. Exato. E aí, posso falar uma coisa? Vocês pegam até mais pesado do que os caras lá. Então, e eu me sinto seguro para fazer. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento aí no mercado, que vale a pena pensar. Não está ligado, Daniel, o microfone. Daniel, acho que está sem áudio. Isso. Tá ok agora? Agora. Então, a gente falou de recursos mínimos, mas Francimar acabou citando recursos avançados também, né, de morfologia. Aí, no cenário ideal, né, que é o cenário de Francimar, a gente também utiliza aqui a ultrassonografia, né, muscular mesmo para avaliar. Eu tenho visto também, Francimar, alguns casos aí na literatura já descritos de redução de mobilidade, também persistente, elevação de hemiculpa diafragmática, né? Então, a gente tem um cenário aí que pode, né, muitos pacientes que evoluíram ali com comprometimento grave, 75%, 50%, tomografia 4 meses depois ainda permanece próximo a 50%, apesar de ter recuperado saturação, não está desaturando no esforço, e aí você vai observar a hemiculpa ainda elevada também, com redução de mobilidade. Então, esses recursos avançados acabam também direcionando e fazendo com que a gente mude a estratégia, ou vá adequando ali o nosso plano terapêutico, e esses recursos acabam nos orientando quanto a essas disfunções, né? Eu acho que é muito interessante nesse sentido também. Nós tivemos uma paciente, interessante que você falou, Daniel, inclusive ela era mãe de uma colega, de uma fisioterapeuta, que ela chegou depois de 3 meses, uma Covid leve. Mas ela falou, eu acho que eu estou de Covid de novo, e não era, porque eu estou desaturando, e ela fazia dispneia aos mínimos esforços. E aí a gente descobriu, quando
foi avaliar a função muscular respiratória, uma PI, uma fraqueza muscular respiratória severa. 35% do predito. E uma saturação basal de 94%, e assim, na hora que foi fazer a ultrassonografia, na hora que a gente deitou, ela saturou mais ainda e relatou que eu não consigo. E aí, assim, ficou só para... E você via o sincronismo respiratório dela. Então, às vezes, quando a gente for fazer ultrassonografia, eu fui fazer já sabendo o que ia encontrar. Então, você não precisa, às vezes, até de um ultrassom para fazer, identificar o que, na verdade, clinicamente, a gente falou de capacidade vital, vem a capacidade vital sentado, vem a capacidade vital em supino, né? Se caiu, né, de mais que 15%, né? Enfim, você vai considerar. E aí, quando a gente fez a ultrassonografia, ela tinha uma paralisia de cúpula diafragmática direita, que foi confirmada depois, e foi a hipótese, a priori, foi de uma paralisia idiopática, mas provavelmente secundária a um ATEP, né? E algo que se manifestou numa paciente de Covid leve, que veio gerar uma manifestação de deslize após isso. Né? Importante isso aí. Esse foi o único relato de diminuição de mobilidade diafragmática dos pacientes que a gente... Perfeito. Muito também se falou aqui, acho que a gente já está aí com 1h37 de webinar, já dá para a gente fazer no fechamento. Muitos colegas querendo saber um pouco mais da síndrome de hipotensão ou da desautonomia, né? Eu tenho utilizado aqui junto com o nosso grupo e com o professor Francisco Oliveira, que também é da cardio, a variabilidade da frequência cardíaca, com o Polar H10. E a gente consegue, de fato, mensurar como é que está esse sistema autonômico, né? Mas critérios de hipotensão a gente tem descrito também na literatura, né, com queda maior de 20, né, na pressão sistólica, maior que 10 na diastólica, e maior que 30 batimentos cardíacos após 10 minutos. Basicamente, por aí a gente consegue também triar como é que está essa disfunção autonômica. Tá? Mas alguém quer acrescentar mais algum ponto, alguma vivência sobre esse fato? A gente também, além do que foi citado no foco no exercício aeróbico aqui e no treinamento muscular, a gente também incrementa o treinamento de hand grip, né, para esses pacientes. O que tem também a gente pode, o que pode fazer, dependendo do material que tem para avaliar, é fazer uma avaliação específica, né? A gente sempre tenta fazer uma avaliação mais geral do paciente, ou seja, condicionamento cardiorrespiratório, força respiratória, equilíbrio, né, que todos nós trabalhamos, evidentemente, porque os pacientes têm déficit de equilíbrio, é visível nas avaliações iniciais, porque é uma doença neuromuscular também, a parte proprioceptiva é bem importante. Distúrbios no sono, como a gente falou também, que é uma alteração que aparece e é muito comum, muito prevalente. Até relatando, eu sempre pergunto sobre o sono do paciente com um familiar junto, né, a esposa normalmente, porque o paciente não consegue dar muitas informações. Mas o que a gente fala às vezes é, dependendo, por exemplo, se você avalia a dinamometria de pressão palmar e se você faz um treino, por exemplo, que tu vai pegar objetos, que tu vai realmente precisar prender, por exemplo, não usar só halter, usar, por exemplo, banda elástica, faixa elástica, você tem que melhorar a tua força de preensão para fazer, com certeza a tua chance de melhorar a dinamometria é muito maior, né, do que se for fazer outra coisa não específica. Então, às vezes tem muito disso. As pessoas avaliam dinamometria, mas no meu treino não faço nada para melhorar a força de preensão. E aí o paciente não melhora. Então, você tem que cuidar muito do instrumento que tu usa para avaliar e qual o método de treino que tu usa para poder realmente buscar um desfecho assertivo. Né? Perfeito. Eu acho que... Faz variabilidade, Daniel? A cinta H10 sozinha faz ou não? Não, acho que não, né? Precisa de um dispositivo, né? A cinta H10 com um aplicativo específico. Isso, é um aplicativo. Eu quero conversar contigo, cara, porque a gente tem a cinta H10 aqui, mas já me disseram que faz, mas eu
Faz. Conheço esse aplicativo, legal. Acho que dá para a gente ir fechando, né? Agora essa eu vou direcionar para o Maldana, porque ele já me contou da utilização do Ambu lá no DF, né, Maldana? Então a colega perguntando sobre o uso do Ambu ser imprescindível e a experiência do uso do BIPAP na pós-reabilitação. A gente já citou isso aí durante a explanação. Eu, particularmente, também, em poucos casos, responderam a BIPAP, a maioria não. Pelo contrário, fazia espaço morto, caía a saturação. Então, a grande maioria foi a utilização do oxigênio e, no máximo, até 15 dias dessa reabilitação inicial. Após isso, eles já melhoravam e já não precisavam mais do oxigênio. Mas Maldana também já tem uma grande experiência com VNI e com Ambu, Maldana. Se puder responder a colega aí. Rapaz, imprescindível, né? Enfim, não é imprescindível, mas pode ser um recurso utilizado desde que o paciente tenha uma redução de capacidade vital, e aí a gente vai para uma técnica de expansão pulmonar. E assim, o Ambu é uma técnica de pressão positiva, né? Então, assim, a minha crítica vai ao uso indiscriminado, né? Por exemplo, você usar por dispneia. Então, não é um marcador a dispneia para você utilizar um recurso como esse. Eu acho que essa é uma grande crítica. A outra questão é a forma de se utilizar, por exemplo, fazer com empilhamento aéreo. Eu tenho um pouco de receio. Não que esteja contraindicado, não estou falando isso exatamente, mas na minha vivência pós-Covid, em pacientes com capacidade vital abaixo de 50%, eu posso utilizar, assim como o EPAP, assim como outros recursos. Então, assim, não é o recurso, sabe? É a forma de fazer a expansão. Então, assim, aumentando a pressão transpulmonar, principalmente por aumento de pressão alveolar, eu particularmente não sou contrário a nenhum tipo de recurso. É mais a questão da plausibilidade, da disponibilidade e não usar de forma indiscriminada. Em relação ao BIPAP e ao CPAP, eu também tenho a mesma impressão de vocês. Um pouco dos pacientes que responderam era o que tinha dispneia sem saturação, e aí ele aumentava, ele conseguia perceber um pouco menos, mesmo assim com níveis baixos de pressão, 5 a 8. Então, assim, mas também eu vou, assim, assumir que eu também não uso muito recurso nos meus pacientes. Então, assim, eu também não tenho uma casuística muito grande para dizer que a ventilação não invasiva não é um recurso ótimo para otimizar a tolerância ao exercício, porque a gente sabe que em doenças crônicas, eu não tenho dúvida nenhuma que em doenças crônicas a ventilação não invasiva, sim, pode utilizar. Eu realmente vou ficar devendo aí essa questão relacionada à COVID especificamente. E aí um Ambu, acho que é isso, assim, para pacientes que tenham dificuldade de expansão, que tenham atelectasias segmentares, mas eu não venho vendo muito esses pacientes, ele é um padrão restritivo mais paraquimatoso mesmo, eu não tenho pegado pacientes com atelectasia de grandes proporções no pós, assim, não sei vocês. A gente vê bastante estria, né, atelectásica, dependendo do quadro de inflamação do paciente, mas atelectasias grandes, assim, lobar, esse tipo, não. É mais aqui na fase final ali de consolidação que a gente tem visto, e principalmente aqueles pacientes que têm maior desaturação, né? Porque a atelectasia, ela corrobora bastante para uma área de shunt, consequentemente piorando a troca gasosa, né? Então, a gente tem utilizado a VNI principalmente no início, quando o paciente tem mais dificuldade em tolerância ao exercício, né, fica mais taquipneico, e depois a gente tira. A gente faz isso na primeira semana, praticamente 2 semanas. A gente não faz o programa inteiro, porque a ideia é a gente ver como é que o paciente fica sem, né, até quando a gente tira, o paciente fica mais confortável depois, né, fica mais, parece que ele se livra, porque no momento que tu tira um recurso que o paciente parece que ele se livra, é porque o recurso não estava bem indicado. Isso eu aprendi na clínica, né? Não adianta tu forçar uma coisa, não força, vai, o paciente vai lá, faz desconfortável o exercício,
Aí depois tu tira, ele faz muito melhor, rende muito melhor. Então, a indicação sempre vai depender da resposta do paciente. Acho que o Maldaner foi perfeito na colocação dele, né? A gente tem que individualizar e tem que ver como o paciente responde, né? Nem todo paciente vai responder da mesma forma. Aliás, nenhum vai responder da mesma forma, né? Então, isso aí é muito importante a gente entender, né? A gente tem usado esse critério. Tem dessatura, tem oxigenação ruim, até tento a pressão positiva. Melhorou com a pressão positiva, então ótimo. Mas é como o Daniel falou, a maioria não melhora. A maioria, além de não melhorar, aceita o desconforto com o recurso. Então, mas os que melhoram, a gente associa. Eu sei que tem muita crítica em relação ao EPAP, que perguntou, mas a gente gosta bastante de usar o EPAP entre um recurso e outro. Particularmente naquela fase inicial que o paciente tosse muito, não dá nem para fazer treinamento muscular, na fase. A gente, às vezes, coloca o EPAP que o paciente relata, e melhorou, e a saturação aumentou, e a pressão da tosse aliviou um pouco. Mas eu não tenho tido a necessidade de usar pressão positiva nesses pacientes na grande maioria, né? A gente tem usado convencional mesmo. Perfeito. É isso, amigo. Mais algum ponto aí vocês gostariam? Acho que deu para a gente responder bastante aí as perguntas dos colegas, praticamente 100%. Eu acho que dá para a gente fechar, né? Eu acho assim, o que a gente está vendo agora, né? A gente está vendo um grande reconhecimento da população, né, sobre a fisioterapia respiratória e a reabilitação. Então, a gente está com um alcance, de fato, muito importante nesse momento. E eu acho que a gente tem que trabalhar, né, enquanto colegas, enquanto especialistas, para fortalecer e divulgar nosso trabalho, né? Muitas pessoas que não conheciam nosso trabalho da área de saúde passam a conhecer agora, devido realmente aos casos mais próximos, familiares, né? E aí eu acho que a gente tem que trabalhar isso de fato, porque a gente já sabe que a indicação para fisioterapia e reabilitação é muito baixa, e acho que no pós-Covid a gente tem que fazer esse trabalho para que a gente possa assistir mais pacientes, né? Que a gente possa aumentar os centros de reabilitação e os profissionais que atuam nesse sentido. Eu acho que é um legado pós-Covid aí, né? Que a gente tem que trabalhar aí ao longo do Brasil. Perfeito, Daniel. Eu acho que talvez esse vai ser o grande legado, né? E que a gente não perca essa oportunidade. Eu acho que isso é fundamental, né? Que a gente consiga sustentar e desenvolver cada vez mais o nosso papel e também esses centros, né? Que eles não nascem apenas na Covid e morram aí ao encerrar a pandemia, né? Acho que essa é uma preocupação, sim, que existe. E aí a gente tem que mostrar serviços, tem que mostrar qualidade, tem que mostrar resultados. E com certeza a gente vai mostrar, né? Tem uma coisa também, Daniel, não esqueci de falar, da VNI também, a gente usa CPAP durante o exercício. Que a gente não tem, por exemplo, um aumento proporcional da pressão ao longo do exercício, enquanto aumenta o volume, né? Se colocasse uma PAV no paciente, com certeza seria muito mais confortável. Exato. Né? Então, às vezes isso é um fator que pode atrapalhar o exercício com uma VNI, né? Não é tão simples, né, Fabrício? Mesmo para quem o paciente beneficia, aí você, quando olha a imagem do paciente fazendo, não sabe o que foi o caminho até ali, né? Não aconselho ninguém a falar, olha, vou pegar um DPOC, vou botar na VNI, já vou colocar. Primeiro você tem que botar na VNI, fazer o cafuné, deixar ele se adaptar. Exato. Depois começar o exercício, ele vai devagar e, assim, esse paciente depois ele se adapta e ele vê que ele realmente aquilo funciona como um doping, né? Ele retarda metaborreflexo e consegue. Eu acho que é bem isso aí, Francimar. Tu falou uma coisa que é fundamental. Às vezes, durante o exercício, como ele não aumenta proporcionalmente, obviamente, você pode colocar como forma de recuperação do exercício. Porque daí ele vai diminuir o volume, vai se acalmando e consegue entender como uma coisa boa que faz ele se recuperar. E daqui a pouco ele consegue projetar isso durante o exercício também.
Só uma última coisa, Daniel. Eu acho que assim, porque isso é uma coisa que eu queria falar muito e que a estimativa aqui em Pernambuco de sequelados de Covid-19 é em torno de 300 mil. Onde é que está esse pessoal? Considerando isso deve ser nos outros estados a mesma coisa, né? Então eu acho que houve um despertar para a fisioterapia, para a reabilitação, mas eu acho que ainda assim a gente não está atendendo a demanda que Poderia. Que poderia. Eu acho que eu tinha feito esse comentário com gestores do meu hospital, do Hospital do Trabalho Público, que assim, o investimento de um ventilador, a gente montava um ginásio. Né? De um ventilador. Se tiver o espaço, a gente montaria um ginásio com uma abordagem com material razoavelmente diferenciado para fazer reabilitação, pelo menos para os egressos do Hospital Agamenon Magalhães, que é um hospital público. Então, eu acho que cada hospital deveria ter um serviço de reabilitação, pelo menos para atender os seus egressos, né? Porque para quem é do hospital privado, maravilha, mas para quem é do hospital público, o paciente tem alta e a gente tchau, e você não sabe o que acontece. Não sei se é realidade aí. E a alta que ele sai, a condição que ele sai do hospital é longe de ser uma condição funcional razoável, né? Ele vai para casa realmente com uma condição funcional péssima. Né? A gente não, e eu acho que tem já estudos mostrando que 59% os pacientes, né, pós-Covid têm 59% de chance maior de morrer nos 6 primeiros meses. Né? Então, se ele está sendo essa condição, tem muita gente que ou que vai reinternar ou que vai entrar óbito mesmo, por não ter estrutura. Né? Uhum. Eu acho que o que tu falou é importante, é fundamental. Acho que é uma briga que nós, como fisioterapeutas, temos que exigir dos hospitais e da Secretaria de Saúde, né, realmente essa assistência para esses pacientes. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, a gente só tem um hospital público que criou um centro de referência no pós-Covid, né, que é o Hospital Referência para Doenças Pulmonares. Mas é muito pouco ainda, muito pouco, como o Francimar está dizendo, perto do que precisa. Aqui a gente tem muitas universidades, né, que dão esse suporte, né, mas a gente precisa realmente no próprio hospital. E queria agradecer aqui a doutora Isabelle, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, né, que disponibilizou os dados dela para me falar um pouquinho aqui sobre... Eles têm serviço lá de reabilitação também pós-Covid. Aqui em clínicas também nós temos em Porto Alegre, na PUC, também aqui de Porto Alegre a gente tem. Nós temos vários serviços que estão crescendo, felizmente. Eu acho que vai ser no Brasil inteiro e no mundo todo, e eu acho que as pessoas que têm que estar à frente disso são pessoas que tenham experiência nessa área. Né? Porque o que eu vejo hoje é muita gente que não tem experiência nenhuma, faz um curso de um final de semana, e aí, gente, esses pacientes são um paciente complexo, que eu falo, realmente, eu tenho receio, sempre quando eu vou atender, eu fico com os 2 pés atrás. Isso que eu atendi e fiz treinamento de alta intensidade com paciente com hipertensão pulmonar, classe funcional 4. Então, eu já peguei paciente bem ruim. Né? Mas, gente, esse paciente é uma caixinha de Pandora, tu não sabe o que vai sair ali de dentro. Né? Então, cuidado, só isso. A melhor coisa é monitorar sempre e ter cuidado. Até que todos os guidelines, a orientação é monitore, né, frequentemente saturação, frequência cardíaca e pressão, e principalmente piora dos sintomas pós-reabilitação, porque a gente sabe que ele tem que melhorar. Se piorar, alguma coisa está dando errado. Tá? Então, isso aí, a minha mensagem. Acho que o Daniel caiu. Aí eu, complementando, viu, Francimar, essa realidade é do mundo, viu? Né? Não é uma realidade brasileira apenas, a questão da demanda não está acontecendo dentro dos centros, né? Eu que tenho contato com outros fisioterapeutas de outros locais, aí o problema existe também. Então, é a estradalinha do cuidado, né? Que talvez tenha que ser delegado. Com certeza. A conexão ficou instável aqui, deu uma caída. Mas é isso, pessoal. Agradecer, viu? Obrigado aí pela explanação de vocês. Acho que contribuiu muito aí. E convido os colegas também para compartilhar, e a partir de sexta-feira já deve estar lá no YouTube da Sobra FI, né, para quem tiver oportunidade e interesse no tema.
Tá bom? Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa Obrigado. noite. Até o próximo evento do departamento. Um abração. Boa noite. Boa semana a todos. Tchau.